E agora vamos falar de uma temática super importante com esse querido William Alves. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Arielle Portela. Quero agradecer a equipe, uma equipe maravilhosa. Estávamos aqui há pouco nos bastidores, ouvindo um pouco da performance, da habilidade fantástica da tua equipe. Parabéns. Quero agradecer imensamente, inclusive, acolher a tua audiência, né? Saudar a tua audiência e parabenizar pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Ai, gratidão, muito obrigada. Vamos lá, o William é teólogo, palestrante e coach, trabalha há mais de 30 anos com desenvolvimento de pessoas, tem um vasto currículo com grandes experiências. De formação, ciências contábeis, teologia, self e life coach, analista comportamental e coach profissional, além de outras coisas que ele vai falar. Seja muito bem-vindo, viu? E vamos falar de uma temática, William, super importante, às vezes não tão abordado assim, mas de extrema importância para você que é um grande analista de pessoas, sobre o perdão. Por que o perdão impacta tanto a vida das pessoas? É uma pergunta e um tema muito bacana, né? Eu tenho já uma certa experiência de ouvir pessoas e de me conectar com pessoas, casais, grupos, empresas. E quando trata-se desta temática, o perdão, é algo que chama a atenção porque me parece não ser muito comum. Porém, é comum a vivência esta prática na vida das pessoas, né? O perdão, ele é um dom, e ele é um dom divino, que todo ser humano tem. É um dom que ele vem de dentro para fora, então é um movimento interno e uma vez que se toma consciência deste recurso natural, e eu particularmente como teólogo digo também divino, fica muito mais fácil de você solucionar certamente cada situação específica quando necessário. Mas, William, é muito interessante, né? Obviamente é uma temática bem importante, como você ressaltou, mas me conta uma coisa, como que a gente faz? Hoje a gente vê nas mídias sociais, né? Tanto as pessoas dilacerando tantas coisas ruins, tanto ódio, né? Tantas palavras às vezes que a gente vê e como que ressignifica isso? Como que perdoa, né, do outro lado? Porque às vezes a pessoa está lá protegida atrás de uma tela, de um computador, de um celular e como que a gente vê isso com outros olhos? Porque não é tão fácil perdoar assim, né? Quando, Arielle, você chega à conclusão de que o conceito de perdão, ele inclusive está ligado a uma raiz grega que vem de uma terminologia chamada afesso, e aí, inclusive, é só uma curiosidade, afesso, de afeição, de afeiçoar, de afeto, então são raízes etimológicas ligadas. Afesso significa, uma tradução mais popular e bem simples para a gente entender, significa jogar fora o lixo. Então, quando a gente entende o perdão como dom, é que o interior do ser humano, ele foi feito um interior puro, para a pureza, para o amor, para boas coisas, para um bom relacionamento, para ficar bem, né? Para um bem-estar. Quando você tem alguma coisa de lixo, a mágoa, o ódio, aquela intenção completamente contrária ao que o ser humano nasceu e foi criado, então isso, de certa forma, é um lixo. Quando você usa a categoria do afesso, que é o perdão, é retirar, é jogar para fora esse lixo. Então, de repente, qualquer procedimento de alguém, isso dentro de uma rede social, que tem uma intenção de prejudicar o outro, de ter um comportamento completamente na contramão daquilo que é a existência humana, isso, para esse tipo de estudo, é chamado de um lixo. Não é que a pessoa é um lixo, mas a atitude, ela se torna, de fato, ela não encaixa com a essência daquele indivíduo. Então, qual o ato de perdoar? Extrair aquele lixo, desprezar aquele lixo para que o indivíduo volte ao seu estado de paz, de bem-estar, de tranquilidade para a sua própria vida e proporcionar isso a quem está ao seu redor, presencialmente ou até mesmo virtualmente, porque o perdão ele tem essa força que vai muito além do presencial. E isso a gente está falando, né, William, quando a gente consegue, né,
aliviar isso com o perdão, que eu acho que é um alívio mesmo, né? Quem já sentiu algum sentimento que não foi tão legal para alguma outra pessoa, que acho que é normal, né? Todos somos seres humanos, que isso fica uma coisa mais leve. Por isso que reverbera em todas as áreas, principalmente a profissional. Você, né, que lida com muitas pessoas, como você falou, casais, jovens, pessoas mais velhas, pessoas da igreja, pessoas que independente da crença, enfim. Então isso reverbera para todos os campos, é isso? Quando você diversifica, Arielle, os campos, e aí a empresa, a família, o grupo de amigos, exemplo da IDM Produções, que tem um trabalho aqui, eles nos bastidores, né, comentaram um pouco comigo a questão da expressão artística. Todos esses campos são formados por pessoas. Eu tenho uma frase, quando eu atendo as empresas, o corporativo, eu costumo dizer de que empresas são resultados de pessoas. Então, aonde o ser humano está, ele vai levar para aquele grupo a energia que ele gerou dentro de si. Se essa energia ela é boa, ela é positiva, gera bem-estar. Se você tem uma falta de perdão, se você tem um registro negativo, e é interessante dizer que esses registros eles tendem a uma crescente, não? Então você vai contaminando o ambiente. Então, tratar essa temática do perdão, exemplo da família, da empresa, é exatamente importante porque você joga para fora aquilo que não é bom, você joga para fora o tal lixo, você joga para fora aquilo que não faz sentido para a vida, para que realmente você gere para o ambiente, para esses modelos, o bem-estar. E eu acho que a gente pode começar pela gente, né, William? Porque muitas vezes a gente não se perdoa. Eu vejo muitas coisas, até esse dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou, tem isso meu que eu não consigo me perdoar, esse determinado, né, coisa que aconteceu. E às vezes a gente precisa aliviar a gente, né, tirar o lixo que está de dentro, nos perdoar para poder ajudar os outros e perdoar o outro, né, porque aquilo que eu não consigo fazer comigo eu não faço com o outro, né. É tão forte isso que você diz, a importância de tirar esse lixo, que a ciência, de uma maneira especial a psicologia, chega a chamar de lixo tóxico, que inclusive tem uma relação, e aí aqui não só a ciência psicológica, mas a ciência medicinal, porque a falta de perdão ela leva o indivíduo a adoecer, a doença. Só para ilustrar, o câncer é uma delas, né? 80% dos estudos ligados a câncer diz respeito à falta de perdão. Há uma grande pensadora nos Estados Unidos, a Louise Hay, ela teve câncer. Ela, inclusive, se curou desse câncer fazendo exercícios de bons pensamentos, de mudar a sua maneira emocional. E ela tem uma frase muito clássica, que se os pensamentos são bons, as emoções são boas. Né? Então, é muito bacana e é muito sério esta temática dessa questão do perdão, né? De investir no perdão para que você tenha saúde física, saúde psíquica, saúde espiritual. O William é uma pessoa muito espiritualizada, como vocês podem perceber, né? Além de ser teólogo, eu conheci ele através de um curso que eu estou fazendo de autodesenvolvimento com bases na Bíblia. Então foi através desse curso que a gente se conheceu e conversando com ele, compartilhando com ele uma vivência minha que tinha acontecido referente a essa parte espiritual. Rapidamente ele detectou uma coisa totalmente avesso àquilo que eu estava falando, né? Eu estava compartilhando uma coisa espiritual e ele falou, olha, que interessante, né? Mas olha para esse lado, faz sentido para você? De uma coisa profissional, né? Que inclusive depois eu falei, a gente precisa fazer um trabalho juntos, que é o que a gente está fazendo, esse desenvolvimento profissional. Então, além de ser um ser humano super capacitado, como vocês viram, com várias habilidades técnicas, né? Vamos dizer assim, ele tem essa parte espiritual que eu acho que faz total diferença, né? Hoje em dia, né, minha gente, a gente passou por muita coisa difícil nesses últimos anos, né? Por muitas coisas tristes, descrenças, e se a gente não se... Eu brinco não, né? Falo que quando eu tô firmada na parte espiritual, independente de religião, eu sou católica, praticante, mas independente disso, eu acho que quando a gente tem uma espiritualidade, a gente se sente mais forte. E o William faz isso com muita excelência, assim, ele olha para a pessoa e fala, olha para isso. E foi muito interessante, porque era uma coisa nada a ver que eu estava compartilhando. Então, William, eu te agradeço muito, é um momento muito feliz, assim, poder compartilhar um pouquinho do seu conteúdo, né, com o pessoal que está em casa, para te conhecer um pouco mais.
e entender que ele sugeriu essa pauta do perdão, decorrente de tudo isso que a gente falou, né, do relacionamento que a gente vem trabalhando, e ele falou, ele é uma parte muito importante, né, para as pessoas, e agora com certeza a gente pode ter ciência disso, né, a parte concreta que reverbera em todas as áreas, e a começar pela gente, né, porque quando a gente carrega esse sentimento ruim pelo outro sem perdoar, o pior a pessoa que fica pior na história é a gente mesmo, né? Então é aquilo, como que é? Perdoa o inimigo ou dorme com ele. Então, gratidão por compartilhar e espalhar um pouquinho dessa luz por aí. Obrigado, Arielle, pelo convite. Quero agradecer a audiência. Dizer que dentro desse tema, se você pensar ser impossível, ser difícil, a gente sabe que não é fácil, dependendo da temática que você vivencia em relação ao perdão, mas o autoconhecimento é muito importante. Se conhecer, poder prestar atenção no outro. Todos nós temos potencialidades e temos oportunidades e possibilidades. Se de repente for um pouco mais complexo a sua situação em relação ao perdão, procure um especialista, né? Que com certeza vai te ajudar, um bom grupo, a pessoas neste mundo com reta intenção genuína, e com toda certeza, seja lá qual situação for, a resposta para a tua vida é o amor ligado ao perdão. Isso vai te fazer bem e vai fazer muito bem para quem está ao teu redor. Acredite. Gratidão!